Senhor. Amém. Vamos chamar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos, abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de 11, do versículo de número 1 em diante. Romanos, capítulo de número 12, do versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir o verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos sentarmos, irmãos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida, por estarmos aqui, pela saúde e a oportunidade de estarmos cultuando o Senhor neste culto de propósito, de objetivo, a qual todos nós temos e desejamos. 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. A palavra do Senhor, a qual já foi ministrada no primeiro dia deste propósito, falava sobre o nosso alvo em Cristo. A palavra falava sobre tudo precisamos começar em Cristo. Eu quero acreditar que nós estamos no caminho certo. Por quê? Nós estamos na presença dele, buscando a Cristo. Nós estamos iniciando o nosso ano da melhor forma possível, buscando a Cristo. E nesta noite o Senhor tem algo a mais para nos revelar e falar conosco, para que o nosso ano ele não seja pautado somente nesses 12 dias, mas que a nossa vida seja pautada em Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que essa carta que Paulo escreve aos Romanos foi por volta de 56 a 58 depois de Cristo. Essa carta foi escrita enquanto ele estava em Corinto, durante a sua terceira viagem missionária. Essa carta é considerada uma das mais profundas e teológicas do Novo Testamento, com o objetivo de apresentar o plano de salvação, instruir os cristãos sobre a vida prática e fortalecer a fé deles, especialmente uma cidade tão influente como Roma, o centro do Império Romano. Para os irmãos que talvez nunca teve uma curiosidade de entender um pouco melhor o que era Roma, nós vamos entender que a Roma era uma metrópole culturalmente diversa, com valores pagãos e práticas morais contrárias aos ensinamentos cristãos. Nós vamos entender que Paulo, ele entendendo o contexto daqueles irmãos em Cristo, ele inicia o texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele falou assim: não rogo por mim mesmo, não rogo por alguém, mas rogo pela compaixão de Deus. Ele entendia que na sua época e naquele momento que eles estavam vivendo, não era diferente dos dias de hoje. Uma sociedade corrompida, uma sociedade que vivia a seu bel prazer, uma sociedade que estava vivendo momentos
aonde as coisas materiais e morais eram explícitas como nos dias de hoje. E ele olha para aqueles irmãos de Corinto e fala: rogo-vos, pois, irmãos, a igreja de Roma, e diz: apresentai vossos corpos em sacrifício, ou seja, que a sua carne, que a sua forma de viver, que a sua maneira de viver, ela seja queimada, a ponto de você não desejar mais as coisas dessa terra, mas se voltar para Cristo. E a Bíblia vai dizer que e os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, você pode viver num contexto de moralidade, você pode viver numa sociedade corrompida, mas a minha e a sua vida, ela tem que ser diferente. Se nós queremos começar 2025, nós precisamos entender qual é o nosso estado espiritual, qual é a forma que nós estamos e talvez atravessamos 2024 para 2025, qual é a maneira que nós estamos. E Paulo, ele olha para aqueles irmãos e fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, mude a sua forma de viver, mude a sua maneira de ser, para que possa viver de forma santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A palavra que o Senhor ele vai nos trazer nesta noite é sobre mudança de atitude, é sobre mudança de rota, é sobre mudança de direcionamento. Se neste ano de 2025 você talvez entrou com o pensamento de 2024, o Senhor essa noite está dizendo e nos convida a uma mudança de pensamento. O Senhor está nos convidando a ser transformados, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, para que nós possamos ter um ano de 2025 cheio realmente da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo coisas extraordinárias cada dia deste ano. Precisamos de mudança em nossas atitudes. Aleluia. Santo, agradável a Deus. Se não é fácil agradar muitas das vezes a nós mesmos, como vamos conseguir agradar a Deus? O padrão do nosso Deus, ele é alto. Uma das coisas que Deus pede de nós, que nós devemos ser o quê? Santo, separado. Mas uma coisa que nós entendemos através da palavra do Senhor, que é possível. Deus não pede nada além daquilo que nós não podemos conseguir fazer. Deus não vai pedir nada além daquilo que você não possa suportar. Deus não vai pedir nada além daquilo que você não possa conseguir passar. Mas Ele vai nos moldar da forma, da maneira que nós precisamos ser e estar na presença dEle.
A palavra do Senhor vai dizer no versículo 2 da seguinte maneira: e não sede conformado com este mundo. Nós estamos percebendo que a igreja, no modo geral, a igreja aqui na terra, ela tem procurado, muitas das vezes, ser e viver de forma que possa atrair pessoas para dentro dos seus templos, pessoas para dentro da sua convivência cristã, onde a pessoa muitas das vezes ela não precisa ser transformada, onde muitas das vezes a pessoa não precisa ser mudada, onde muitas das vezes as pessoas não precisam mudar de vida, mudar de rota, mudar de caminho, porque do jeito que ela está é suficiente para ela um dia se encontrar com Cristo. Mas Paulo, ele alerta a igreja em Roma dizendo: olha, não sede conformados com este mundo. Não tenha o mesmo pensamento deste mundo. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele continua dizendo: olha, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. E aqui está o segredo da vida cristã. Primeiro, nós precisamos reconhecer que a nossa vida, ela precisa a cada dia ser renovada. Ela precisa a cada dia ser transformada. Ela precisa a cada dia ter uma renovação de pensamento dentro da palavra do Senhor. Por quê? Para que o nosso entendimento não seja igual quando estávamos no mundo, não seja igual quando estávamos outrora desgarrados da presença do Senhor. Mas nós vamos entender, Paulo, ele continua escrevendo, para que nós possamos reconhecer a necessidade de mudança. Isaías capítulo 55 e 7 vai dizer: olha, deixe ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. O primeiro passo para renovarmos a nossa mente é admitir que os nossos caminhos e pensamentos podem estar longe dos pensamentos e caminhos de Deus. Esse é o passo que nós precisamos encontrar para nós termos uma mente renovada este ano de 2025. A palavra vai dizer, ao qual foi dito aqui nesta noite, livro sobre o filho pródigo, porque ele percebeu o seu erro e voltou para o Pai. Sabe por que pessoas saem da igreja e vai para o mundo? Porque a sua mente nunca foi transformada, a sua mente nunca foi mudada, e o pensamento dele é: lá fora é melhor do que aqui. Viver lá fora é melhor do que estar na presença do Senhor. Porque aqui parece muitas coisas que eu vou viver e de certa maneira eu não posso fazer, parece que eu não tenho liberdade. E o filho pródigo, ele queria essa liberdade. E nós vamos entender que pessoas saem da nossa casa, desse tempo ou de outros, porque ele quer uma liberdade. O filho pródigo, ele pediu a sua herança e foi viver. E a Bíblia vai dizer assim, de forma dissolutamente. Ou seja, ele pegou o desejo que estava no coração e foi viver a sua vida da maneira que ele achava que seria a melhor. Paulo, quando ele fala sobre nós entendemos sobre ser conformado
conformados com este mundo. Para nós não sermos conformados com este mundo é justamente isso. As coisas que o mundo oferece não são para nós. Carnalmente pode até nos passar algum desejo e aquele desejo ser saciado, mas o seu tempo passa e a tristeza vem, a tristeza bate. E aquela sensação de alegria vai embora e só fica o vazio. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. Sentiu o vazio. E nós vamos entender que ele sentiu e se reconheceu no seu erro. Ele já pensa: eu vou pedir perdão para os céus e para o meu Pai. Porque lá na casa do meu Pai há abundância de pão. É só na presença do Senhor que nós temos abundância. É só na presença do Senhor que nós temos coisas espirituais que saciam nossa alma. Que o ano de 2025 nós possamos entender que a nossa vida ela precisa estar pautada em Cristo. E que se algum momento vier, algum momento de desistência na minha e na sua vida, você possa repreender em nome de Jesus e dizer: na casa do Senhor há bondade, na casa do Senhor há abundância, na casa do Senhor há palavra de vida, na casa do Senhor existe presença de Deus. Na casa do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 139, versículo 23 ao 24, dizendo: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse é um convite de Deus para revelar o que precisamos mudar em nós. O que nós precisamos mudar de 2024 para 2025? O ano apenas está começando, mas precisamos de alguma mudança. O ano apenas está começando, nós precisamos refletir aquilo que estamos, aonde estamos vivendo, como está a nossa vida e como desejamos findar este ano, se o Senhor não voltar. Mas que a nossa esperança seja única, sempre. Independente dos seus projetos, independente dos seus planos para este ano, que se Ele venha, nós possamos estar junto com Ele. Se Ele nos chamar, nós possamos estar nos ares com Ele. Se Ele nos chamar, nós possamos estar juntamente com Ele nos céus. A palavra do Senhor vai dizer que para nós termos uma base de renovação, nós precisamos ser direcionados por uma palavra. Para nós termos uma base de renovação, nós precisamos ser renovados. E como nós precisamos ser renovados? Através de uma palavra. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: olha, em casa eu tenho um problema. Em casa já não tem mais solução, mas eu preciso somente de uma palavra. Qual é a palavra de direcionamento que você precisa nesta noite? Eu não sei se você é alguns que entra ano, sai ano e não tem propósito na sua vida. E parece que ele não tem um parâmetro para dizer: olha, não sei se esse ano foi bom ou se foi ruim. Por quê? Ele não tem direcionamento. Para ele viver, para ano e sair ano, é da mesma forma. E a vida dele parece que nunca muda. Por quê? Não tem um parâmetro. Não tem uma palavra de direcionamento para dizer: olha, você está no caminho certo. Você precisa se corrigir. Você precisa de uma direção. O caminho que você está seguindo não é esse. Por quê? Não tem uma palavra de direcionamento. E Paulo vai nos ensinar a seguinte forma nesta noite: é sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Mas como nós seremos transformados pelo nosso entendimento? Através de
uma palavra. E essa palavra é a palavra do Senhor. O Salmo vai dizer, Salmo 1, versículo 2 ao 3, vai dizer: antes o seu prazer tem na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a palavra de direcionamento. Estamos buscando uma palavra todos os dias para 2025? Ou só por causa do propósito de estarmos aqui nos cultos específicos? Essa rotina ela tem que ser uma prática vivida por nós, de meditar na palavra do Senhor, dia e noite, noite e dia. Esses dias eu estava na casa da minha sogra e na madrugada passou-se o tempo e eu acordei. Eu comecei a meditar em algumas coisas e eu falei: o que eu estou meditando? Parei, falei: vou ler a Bíblia. Irmãos, que coisa maravilhosa quando a gente para ler a palavra do Senhor. Ali eu pude tirar algumas lições para a minha vida daquilo que eu estava lendo, o direcionamento para a minha vida daquilo que eu estava lendo, meditando. Porque quando nós fazemos a meditação da palavra do Senhor, você não simplesmente lê, você a observa, você a procura entender melhor, e aquela palavra vai fazendo sentido para a sua vida. Quando você medita, você não simplesmente passa de versículo para versículo, você para, observa, e é como se o Espírito Santo estivesse falando dentro de você. Aquela palavra ela vai se tornando vida dentro de você. Alguns de nós às vezes precisamos até dizer: olha, eu vou pedir para o irmão fulano orar, para ciclano me trazer uma palavra, mas o próprio Deus vai falar com você através da palavra. O próprio Senhor quer se revelar de forma verdadeira e fiel através da palavra dele. É por isso que o salmista vai dizer: olha, antes o seu prazer, antes de qualquer coisa, o seu prazer, antes de qualquer momento de você se direcionar a uma casa, a um irmão, uma irmã, que possa trazer uma palavra para a sua vida, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Porque é aquilo que foi falado. Se nós não temos o prazer de ler a palavra do Senhor, se nós não temos o prazer de buscar direcionamento na presença do Senhor, na sua palavra, alguma coisa está errada. Porque você vive de um momento, alguém te traz uma palavra de Deus, e quando você está em desespero, o primeiro pensamento que você tem é desistir. Porque a sua casa está pautada em areia. Só vive de palavra que alguém lhe traz. Mas quando você está pautado na palavra do Senhor, a sua casa ela está alicerçada na palavra. Pode vir o vendaval, você está firme, porque você vai dizer: olha, na palavra do Senhor, ela me traz esperança. Posso passar por dificuldade, posso passar por problema, mas na palavra do Senhor há esperança. Na palavra do Senhor eu sou edificado para passar por esse momento ruim. Na palavra do Senhor não existe problema que você não possa vencer. Porque ela nos traz esperança. Nós vamos perceber que lá em
4, Jesus, após ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito para ser levado para o deserto. E quem se apresenta para ele? O diabo. Tentando Jesus. Mas nesse versículo ele vai dizer, olha, Jesus responde a Satanás. Por quê? Satanás, vendo a necessidade física de Jesus, que precisava depois daquele momento de período de jejum, ele fala assim, olha, você pode transformar essas pedras em pão. E Jesus olha para Satanás e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas vivendo somente de pão que alguém lhe oferece. Tem pessoas que só vivem durante o seu ano de pão que alguém lhe oferece e não busca a palavra do Senhor. O que Jesus estava dizendo para Satanás e exemplificando para nós nos dias de hoje, que a palavra do Senhor era essencial para a nossa vida espiritual. Quero alimentar o seu entendimento? Se alimente da palavra. Quer ter a sua mente forte? Se alimente da palavra. A própria Bíblia vai dizer que o povo de Israel pereceu no caminho por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra. Imagine você vivendo 40 anos no deserto e não conseguir chegar lá. Imagine você passando por situações difíceis, olhar e avistar a terra de longe, mas não poder alcançar, não poder se sentir triunfante por ter alcançado uma promessa. Viva a palavra, leia a palavra, coma a palavra, mas não deixe de se alimentar por ela. Mude a sua mente através do seu pensamento. Se alimente da palavra. Segunda coisa que eu queria destacar aqui, para nós termos a nossa mente renovada e transformada. A palavra do Senhor vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter renovação do nosso entendimento. Mas como nós precisamos disso? Se alimentando da palavra. E a segunda coisa que eu quero aqui destacar e encerrar a mensagem: guarde o coração e os seus pensamentos. Porque o inimigo, a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, para que nos possa tragar. E ele vai querer jogar setas, dardos inflamados na nossa mente, nos nossos pensamentos, para querer a cada dia minar as nossas forças e a nossa fé em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, olha, Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração é essencial para manter uma mente renovada. O inimigo de todas as formas vai querer travar a nossa caminhada através da nossa mente. O nosso corpo não vai ser travado simplesmente pelo momento que nós andamos, mas sim pela nossa mente. Porque quando nós colocamos e deixamos que uma seta do inimigo, que é lançada como dardo inflamado, começa a enfraquecer os nossos propósitos, nossos pensamentos, nossos planos, o plano de Deus na nossa vida, nós se tornamos frágeis e vulneráveis para que tudo aquilo
Deus planejou para nós não aconteça. Não que Deus não é fiel, não que Deus ele não possa nos sustentar, mas a palavra do Senhor sempre vai nos dizer: olha, você pode orar, mas primeiro vigia. O próprio Jesus recomenda: vigiai e orai. Primeiro, vigia. Porque muitas das vezes nós possamos ser aquele crente de coração, aquele crente de propósito, mas às vezes uma palavra com dados, com seta na nossa mente, parece que faz um estrago na nossa vida. E nós vamos perceber que o Senhor nos ensina nesta noite, dizendo: olha, acima de tudo, guarde o seu coração. Durante este ano de 2025, guarde o seu coração. Medita na palavra e guarde o seu coração. De que forma? Palavras que não te edificam, palavras que não traz para o seu cotidiano uma edificação, ou seja, uma construção. E às vezes você vai andar com pessoas que vai querer sempre trazer coisas que não vai te levar a lugar nenhum, e sempre vai te atrasar. Mas o Senhor nos ensina nesta noite, nesta palavra: acima de tudo, guarde o seu coração. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 vai dizer: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Devemos constantemente alinhar nosso pensamento com a vontade de Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer: olha, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O que eu aprendo com Paulo aqui, já encerro as minhas palavras, é: todos os meus planos, todos os meus desejos, todos os meus sonhos só valerão a pena se tudo isso estiver dentro da vontade perfeita e agradável de Deus. Se coloca de pé, gente. Os seus planos para 2025, seus projetos para 2025 possam estar dentro do plano perfeito e agradável de Deus para a minha e a sua vida. Sabe por quê? Os planos de Deus, são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Você quer neste ano de 2025 viver o plano de Deus? Glória a Deus. Você quer neste ano de 2025 viver os planos de Deus? Amém? Renuncie a sua vontade. Aleluia. E viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa